A segunda coisa, o assunto que podemos, dentro da existência do ser de Deus, é a possibilidade de conhecer a Deus. Deus existe desde toda a eternidade. A Bíblia mostra isso. A Bíblia em si toda, ela vai mostrar essa verdade. No entanto, tendo criado o mundo e tendo nos posto aqui, a questão para nós é o seguinte: é possível conhecer Deus? É possível? A Bíblia diz que é. Então, nós podemos conhecer a Deus como a Bíblia diz, tá? Então, esse é um aspecto muito importante, que nós podemos conhecer a Deus, porque Deus se revelou na palavra de Deus, Deus se revelou através da pessoa de Cristo, a última revelação é Jesus. Mas há pessoas também que creem na existência de Deus, mas nos insinuam que ele não pode ser conhecido, né? Há 300 anos, pelo menos, houve um movimento, né, na Europa ali, chamado deísmo, tá? Há um grande número de pessoas creram nesse ensino. Então, o deísmo, eles creem que Deus criou o mundo como um relojoeiro, faz um relógio. Então, concluindo, deu corda e colocou para funcionar, e não teve mais interesse, nem fez nada mais por ele. Então, isso foi um movimento que diz que cria em Deus, mas que Deus criou e deixou aí. Mas, conforme a Bíblia, podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Ele diz que quem vê a mim, vê o Pai. Então, o alvo de toda a nossa busca, de todo o nosso culto, de nosso empenho, tem que ser conhecer a Deus. Não é pedir as bênçãos dele, não é estar tendo uma experiência diferente, mas é conhecer a Deus. Então, devemos procurar ler a palavra, devemos orar para conhecer a Deus. E às vezes eu fico alarmado quando você pega um livro e você ouve programas chamados evangélicos, em que o interesse desses homens, dessas mulheres, é apenas as bênçãos de Deus. A pessoa vai para a igreja apenas querendo as bênçãos, querendo a cura, né? Deus cura, Deus faz os milagres, sim, mas Ele quer que você vá para o templo, para a comunhão, para conhecê-lo. Por quê? Porque Ele é a pessoa mais importante, né? Então, não há nada além mais importante do que isso. Então, isso aí deveria ser a coisa suprema e que nós devemos cobiçar, né? E fazer todos os esforços para conhecer a Deus. Jesus diz, né? Você pega aqui, por exemplo, João 17,3, diz assim, ó: o Senhor disse o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é esta, conhecer a Deus, né? Quem conheço a ti e a Jesus. Então, esse deve ser o nosso objetivo. Então, a possibilidade de conhecer a Deus. Deus se revelou, coloca suas marcas na natureza, mas Ele se revelou através da Bíblia, através de Cristo, através dos seus profetas. Ele se manifestou para que nós possamos conhecê-lo. Então, também a Bíblia ensina aqui, né, que há uma doutrina chamada incompreensibilidade de Deus. Significa que Deus não pode, em última instância, ser compreendido ou entendido pelos seres humanos, né? Significa que podemos ler todos os aspectos da doutrina e assim mesmo nós não conseguimos compreender completamente Deus. Por quê? Porque Deus é infinito. Então você e eu não podemos compreender Deus. Porém, Ele diz na sua palavra que Ele se revelou no mínimo, no básico, para que você pudesse conhecê-lo. Então, existe a incompreensibilidade de Deus, no sentido de a gente compreender totalmente, né? Você não vai compreender totalmente. Mas nós temos alguns textos que falam sobre isso. Então, nós temos Timóteo 6,
16 diz assim: o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Então ele fala aqui, a quem homem jamais viu. Então a ideia daí de você compreender completamente, não, né? Nós temos também o Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós temos Isaías 55:8-9, diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui nós temos que entender que Deus é incompreensível em seu eterno e absoluto. Todavia descobrimos, né, que embora seja incompreensível, ele não é, ele é, não obstante, conhecível, tá? Ele não pode ser compreendido, entretanto, graças a Deus, ele pode ser conhecido, porque ele se revelou no básico para nós, e nós podemos compreender sobre Deus também em Cristo. Então o conhecimento, né, que temos do ser de Deus jamais ultrapassará um conhecimento parcial. Contudo, embora, né, seja parcial, ele é, não obstante, real, né? Embora não seja completo, não obstante, é um conhecimento verdadeiro, né, suficiente para levar-nos a glorificá-lo, né? Então, e temos este conhecimento de Deus porque ele aprouve nolo revelar. Indubitavelmente, este é o ponto máximo, né, e o propósito de todo o ensino que temos da Bíblia. Aqui encontramos a revelação de Deus, né, na Bíblia, tá? Então você pode conhecer a Deus, você pode compreender um Deus parcialmente por causa da palavra de Deus. Então, amado, irmão e amigo, você pode conhecer o Senhor.